Você sabia que estudos apontam que uma pessoa chega a olhar para o celular 90 vezes por dia? Olá, sou o pastor Patrick Ribeiro e você está no 12º dia da nossa jornada contra a cultura. Esse olhar para o celular não é simplesmente um olhar para ver as horas ou o tempo, mas sim para consumir o conteúdo que ele está te servindo, que foi construído por alguém com um certo interesse. Gente, não é teoria da conspiração, é fato. O celular tem moldado a forma como nós pensamos e refletimos e fazemos as coisas. Ele já substituiu inúmeras outras ferramentas e agora está querendo fazer uma reprogramação mental daqueles que são escravos dele. E é o nosso propósito combater, essa escravidão com o tema de hoje, baseando-nos em Colossenses, no capítulo 3, verso 2, onde Paulo diz para nós pensarmos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque vamos entender que essa batalha pela mente, ela ocorre 24 horas, sabe? E é tão importante para falarmos sobre isso, porque é as nossas raízes que estão sendo atacadas, né? Nós estamos tendo, sabe quando a pessoa planta aquela horta e joga semente e quando começa a brotar, aí precisa fazer a permuta, né? Pegar de um lugar e colocar em outro. É exatamente isso que a cultura deste mundo, por meio de estímulos e de aplicativos e conteúdos do celular que chegam até nós por meio da internet, e obviamente o acesso maior que está tendo da internet é por meio do celular. Ele está querendo tirar nossas raízes que estavam firmadas na terra sólida, na terra boa da palavra, para colocar-nos dentro das culturas, né? na mentira ideológica, mentira cultural que está sendo proposto pelo próprio sistema. E é por isso que nós devemos estar refletindo sobre isso. Paulo está nos lembrando que a nossa mente deve estar ligada no céu e não nessas correntes filosóficas. Traga diariamente aos nossos lares por meio desse aparelhinho. Você vai perceber que o impacto desse aparelho é tão grande na transformação cultural que no final do ano passado o governo brasileiro proibiu o uso de celular na escola. Por quê? Porque a escola é um dos lugares onde essa cultura terrena é mais inserida, né? Essa cultura é ofertada, essa cultura é proposta. É lá onde eles lançam as sementes culturais e filosóficas deste mundo. E até para eles, esse aparelhinho estava atrapalhando esse semear. Então foi proibido. Então, por quê? Porque exatamente a nossa cognição, né, é atacada quando a gente passa muito tempo consumindo esses conteúdos, né? Se enchemos nossos pensamentos apenas de redes sociais, ideologias políticas, influenciadores seculares, inevitavelmente vamos começar a pensar como eles pensam, como eles fazer o que eles fazem e agir como eles agem. Vou dar um exemplo aí de um jovem que passa horas assistindo conteúdo que exalta o prazer, o consumo, a liberdade sem limites. Gente, sem perceber, ele vai começar a normalizar pecados que antes ele não normalizava. Então, estar atento a conteúdos é muito que seu filho está vendo, ou até mesmo você, é muito importante. A cultura marxista, por exemplo, que é algo que a gente está confrontando muito aqui, ensina que a luta de classes é o motor que move a história, e a religião ela vai ser o ópio, vai trazer essa mentalidade que impede o avanço, né, do marxismo, e vai tentar moldar várias vezes mesmo o pensamento cristão, transformando cristãos que antes amavam e temiam a Deus, reduzindo eles a um evangelho ativista político. E você vai perceber isso muito claro no dia a dia. Muitos cristãos que têm deixado a verdade do evangelho para seguir um ativismo político e fanatismo que só distancia,
né? Então é necessário que a igreja possa discernir. Todas as vezes que uma ideia coloca o homem como centro, como eu já tenho dito, e diminuído Cristo, ela precisa ser combatida. Inclusive, querido, no início da igreja, nós tínhamos duas correntes importantíssimas, que eram os apologetas, que defendia a igreja dos ataques heréticos que vinham de fora, né? De outras filosofias, de outras religiões, de outros pensamentos, e tinha os polemistas, que defendia a igreja de heréticos que surgia dentro dela mesma. Então a igreja precisa continuar criando esses mecanismos de defesa, que, por exemplo, é a nossa jornada contra a cultura. Então eu quero te incentivar a continuar fomentando a necessidade de consumir conteúdos que exaltam a glória de Deus, que exaltam ao Senhor. Seja está usando o smartphone, está usando o celular, então faça o seguinte: consuma conteúdos que glorificam a Deus, por mais que eles não pareçam tão atrativos e por mais que eles talvez não prendam a sua atenção. Tudo é hábito, tudo é costume. Muitos irmãos às vezes passam horas ouvindo músicas que não foram construídas no contexto da glória de Deus, filmes, séries, até mesmo telejornais com notícias que passam mais desgraça, mais tragédia do que notícias de esperança. Então tudo isso está formatando o nosso coração. Tenham cuidado com as novelas, porque todas as novelas, inclusive as novelas bíblicas, elas têm um peso muito grande de sensualismo. Existem novelas como a da Globo, altamente tóxica, altamente doutrinatória, doutrina as pessoas, né? Então tenhamos cuidado com esses conteúdos, porque eles estão formatando a maneira como nós enxergamos o mundo, e com isso nós podemos estar nos distanciando dia a dia. Então, querido, eu quero orar por você, orar para que o Senhor guarde os seus pensamentos e orar para que Ele possa despertar você a ter pensamentos que glorificam a Deus e que te afaste do mundo. Mas para isso, você precisa preencher esses pensamentos com conteúdos do céu, não com conteúdos da terra. Fechado? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor para apresentar a vida dessa irmã, desse irmão, que está, meu Pai, diariamente expostos a conteúdos por meio do celular. Eu peço que o Senhor possa dar sabedoria e discernimento para ele, para ela, para que não venham mais, Senhor, ser ludibriados com conteúdos que o afasta, que distancia ele de Ti, que distancia ela de Ti, que possa ter sabedoria na escolha e possa, Pai, ser edificados para a glória de Jesus. Eu oro em nome do Senhor. Ficamos por aqui e eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar o material de hoje, o nosso devocional, e a estar conosco novamente amanhã, onde estaremos dando sequência à nossa jornada contra a cultura. O nosso jejum de hoje, o desafio para hoje, irá começar às 18 horas da tarde, exatamente. Depois das 18 horas da tarde, o desafio é 0 tela. Isso. Você vai ficar de hoje às 18 até amanhã às 6 da manhã sem usar celular. Você vai desligar seu celular e vai guardar ele, colocar para carregar, né? Colocar no cantinho, e você vai usar o tempo que você iria investir em tela, né? Para poder ter, primeiro, comunhão com a sua família, e nessa comunhão com a sua família, ou você vai poder fazer um culto doméstico, você vai poder fazer um estudo bíblico, você vai ler a Bíblia, orar, adorar a Deus, gerar um ambiente de comunhão na sua casa quando você estiver desligado das telas. Amanhã voltaremos com o tema O Espírito da Verdade, baseado em João capítulo 16, verso 3. Forte abraço, Deus abençoe. Tchau.